Olá a todos, seguidores e seguidoras dos canais do Independência Financeira 168, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 10 da nossa série Aprenda a Investir Sozinho. Falaremos no vídeo de hoje sobre o mercado imobiliário. Os imóveis são a segunda forma preferida de investimento dos brasileiros. A primeira delas, a caderneta de poupança, e a segunda, então, a compra de imóveis. Não estamos sozinhos, nós observamos essa tendência em vários lugares do mundo, especialmente aqueles que estão em desenvolvimento, e este é o motivo pelo qual, se nós formos analisar o mercado nos últimos 30 ou 40 anos a nível mundial, nós tivemos o estouro de tantas bolhas imobiliárias. Tivemos o estouro da bolha imobiliária da década de 80 no Japão, depois 2008 nos Estados Unidos. Na China, estamos hoje vivendo o que muitos analistas dizem que é uma bolha que vai estourar a qualquer momento, um crescimento insustentável do mercado imobiliário. E o motivo é muito simples, é o que eu falei anteriormente. Normalmente, o mercado imobiliário é a primeira opção que aquele investidor ou investidora iniciante acaba optando, porque olha para o mercado de ações, olha para o mercado financeiro e pensa, esse negócio é muito complicado, eu vou comprar um imóvel porque é mais garantido, é mais simples, e é isso que eu vou fazer com o meu dinheiro, não vou correr risco. E isso faz com que, principalmente naqueles mercados onde há um crescimento econômico por um longo período de tempo, isso faz com que um número muito grande de investidores comece a formar um patrimônio e imediatamente entre no mercado imobiliário, gerando um crescimento insustentável, e isso acaba gerando uma bolha e em algum momento ela estoura. Então a mensagem principal aqui hoje é que o mercado imobiliário tem os seus riscos. Você já deve ter ouvido uma frase que diz mais ou menos assim: quem compra imóvel nunca erra. Não é verdade. Isso quer dizer que o investimento no mercado imobiliário é sempre um mau investimento e eu desaconselho? É claro que não. Existem muitos investidores que ganham muito dinheiro, que obtêm retornos fantásticos no mercado imobiliário. Mas, como qualquer investimento, há riscos. Não existe uma garantia de que todo investimento vai lhe dar um retorno dentro do mercado. E você tem que ter muito cuidado, você tem que ser bastante inteligente, você tem que estudar o mercado para que você tenha uma chance de que o seu investimento no mercado imobiliário performe e lhe dê um retorno dentro do mercado. Aqui na série Aprenda a Investir Sozinho, eu vou abordar duas formas de investimento no mercado imobiliário. Nós vamos falar sobre aquela forma que eu chamo assim de mais raiz, aquela forma mais tradicional, que é comprar um imóvel para fins de locação, Então você compra uma casa, compra um apartamento e espera que um inquilino alugue o seu imóvel, e aí então você tem aquele retorno que é o recebimento de aluguel, e aí de vez em quando no meio da noite o seu inquilino vai ligar para você e dizer o vaso sanitário entupiu, eu preciso de ajuda, ou tem um vazamento, não sei aonde. Então essa é a forma mais raiz de investir em imóveis. E também existe uma outra forma, que é via FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário. Essa é a que nós vamos falar no vídeo de hoje, e aí então no próximo vídeo, vídeo número 11, nós vamos falar sobre o investimento direto, compra e venda direta de imóveis, e quais opções e quais alternativas dentro desse cenário eu considero importantes. Então vamos lá, vídeo de hoje, fundos de investimento imobiliário. Fundos de investimento imobiliário, ou os chamados FIIs, são, como o nome já está dizendo, são grupos ou condomínios de investidores que se reúnem sob a liderança de um gestor, um grupo de gestores, para investimento específico no mercado imobiliário. Então, é mais ou menos como um fundo de ações, como um fundo de renda fixa, como um fundo multimercado, o conceito é o mesmo. Essa é uma categoria que está crescendo bastante no Brasil. Existem hoje mais ou menos 300 fundos imobiliários de investimento imobiliário disponíveis no mercado aqui no Brasil. E existe quase 1 milhão de investidores individuais, 1 milhão de CPFs que estão alocados em FIIs. Então, é uma opção de mercado bem interessante e em franco crescimento no mercado brasileiro. Então, fundos de investimento imobiliário, eles são listados na Bolsa de Valores.
Então não são fundos que você vai comprar na sua corretora ou no seu banco, e sim, cada um desses 300 fundos, ou a maioria deles, alguns são fechados, mas a maioria desses 300 fundos tem um ticker e eles estão listados na B3. Então você compra e vende como se fosse uma ação, mas eles são fundos de investimento, mais ou menos como os fundos ETF, o princípio é o mesmo. São fundos, mas que estão listados na Bolsa de Valores e tem um ticker. A grande maioria desses 300 fundos são os chamados fundos de tijolo, ou seja, são aqueles fundos que investem no mercado imobiliário em imóveis. Então eles compram imóveis com o objetivo de geração de renda via aluguel, alguns deles compram na fase de construção, outros compram já depois que a construção já está pronta. Alguns são temáticos, né, investem em específicos grupos de imóveis de específicos segmentos, por exemplo, hospitais ou shopping centers ou imóveis residenciais ou lajes corporativas ou galpões logísticos. Outros são fundos diversificados que investem um pouco em cada segmento. Então esses são os fundos de tijolo. E existem também os fundos de papel, os fundos de investimento imobiliário de papel, que não compram diretamente imóveis, mas sim investem em papéis ligados ao setor imobiliário, que podem ser letras de crédito imobiliário, por exemplo, podem ser CRIs, podem ser ações de construtoras e empresas que estão ligadas ao setor imobiliário. Então, fundos de tijolo, fundos de papel são as duas categorias principais dos fundos de investimento imobiliário. Ao investir num fundo de investimento imobiliário, num FII, é mais ou menos o mesmo princípio de quando você está investindo numa ação, está comprando uma ação. Você espera ter retorno sobre o seu investimento de duas formas. A primeira delas é pela valorização do preço do fundo ou preço da cota. Então, se o fundo está performando, está indo bem, ao longo do tempo você eventualmente pode ter um ágil entre o valor que você comprou e o valor que você pode eventualmente vender. E paralelamente a isso, esses fundos, eles necessariamente distribuem dividendos aos seus cotistas, que são aquelas receitas que o fundo obtém, principalmente com os aluguéis. Então são duas possibilidades de retorno, a valorização do preço do fundo, da cota, e o recebimento periódico de dividendos. Em termos de custo, os fundos de investimento imobiliário eles funcionam exatamente como qualquer outro fundo. Existe a taxa de administração, que os gestores do fundo cobram, existe a taxa de performance, que alguns fundos cobram, e porque o fundo está listado na B3, existe a taxa de corretagem na compra e venda, dependendo da política da sua corretora ou do seu banco. Então, investimento em FIIs na comparação com o investimento direto de compra e venda em imóveis. Quais são as vantagens? Existem pelo menos 3 vantagens que a gente pode colocar. A primeira delas é que existe uma barreira de entrada no investimento muito baixa. Se você, investidor, vai comprar um imóvel, a gente sabe que não existe imóvel que custe menos do que, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais. Existe uma barreira de entrada. No investimento via fundos de investimento imobiliário, você pode entrar com 100 reais, que é normalmente a taxa mínima que os fundos cobram para entrar. Então, você pode, enquanto investidor, se expor ao mercado imobiliário, mesmo que você não tenha um valor muito elevado para investir. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é a questão da diversificação. O investimento direto em imóveis, a menos que você seja um mega investidor com muito capital, que possa comprar múltiplos imóveis em múltiplas localizações, de tipos diferentes, comerciais, residenciais. Se você é um pequeno ou médio investidor, se você vai comprar um imóvel, você provavelmente vai ter que imobilizar uma grande parte do seu capital, do seu patrimônio, num ativo apenas. E isso é contra os princípios de diversificação. Então, investir em fundos de investimento imobiliário é uma forma de diversificar o seu investimento em imóveis, mesmo com um capital limitado. Então, essa é uma outra vantagem. A terceira vantagem é a questão da liquidez. A gente sabe que o investimento direto em imóveis, ele não é um investimento considerado líquido, porque você sabe que se você precisar vender um imóvel, normalmente é uma questão demorada, né? Existe um processo todo que tem que ser feito. Se você tiver com muita pressa, provavelmente você vai ter que vender a um preço muito abaixo do mercado. Então, normalmente imóveis físicos não têm muita liquidez. O investimento num FII
tem uma liquidez bastante razoável, porque como qualquer fundo, no momento que você quiser sair do fundo, você vende as suas cotas, né, e aparecendo um comprador para suas cotas, você consegue transformar aquele investimento em dinheiro de uma forma mais rápida do que se você estivesse investindo diretamente no mercado de imóveis. Então essas são algumas das vantagens dos FIIs na comparação com o investimento direto em imóveis. Uma outra vantagem é o incentivo fiscal. Qualquer dividendo que você receber estando num fundo de investimento imobiliário, isso é totalmente isento de imposto de renda. Enquanto que, se você possui um imóvel e obtém rendimentos através do recebimento de aluguéis, você sabe que existe um pagamento aí de mais ou menos 15% de imposto de renda. Então, essa é uma outra vantagem que o fundo de investimento imobiliário apresenta na comparação com o investimento direto. Em termos de performance, se nós analisarmos, por exemplo, os números de 2019 e nós compararmos o dividend yield, que é aquele percentual que você recebe estando num fundo de investimento imobiliário, que você recebe referente à receita de aluguéis, a distribuição que o fundo faz. Em média, no mercado brasileiro, em 2019, esse dividend yield dos FIIs foi de 7,9%. Enquanto que, numa pesquisa realizada, o retorno no recebimento de aluguéis na propriedade de imóveis diretos ficou em mais ou menos 4,6%. Então, de 7,9% para 4,6%, e ainda temos que considerar que esses 7,9% são livres de impostos, enquanto que os 4,6% ainda têm 15% de pagamento de imposto de renda. Então, vocês podem ver que é uma diferença bem considerável, né, em relação à performance de fundos de investimento imobiliário e imóveis diretos de aluguel na média. Isso não quer dizer que isso seja uma garantia, mas na média. Um outro dado interessante é se a gente fizer a comparação da performance dos fundos de investimento imobiliário com o mercado acionário, nesse caso com o índice Bovespa. Então agora estamos comparando FIIs com o mercado de ações. Nos últimos 5 anos, a tendência dos fundos de investimento imobiliário tem sido de performar levemente melhor do que o mercado de ações. A performance dos fundos de investimento imobiliário é medida pelo índice IFIX, IFIX, que congrega o desempenho de todos os fundos que estão listados na B3. Então, o IFIX, o IFIX, de 2019 foi positivo 36%, enquanto que o Ibovespa, nesse mesmo ano, foi de 31,5%. Claro que nesses 36% do IFIX estão junto os dividendos, e nos 31,5% do Ibovespa é sem dividendos. Mas vocês vejam que o IFIX ele performou levemente melhor do que o Ibovespa em 2019. Já em 2020, o IFIX está negativo 13%, porque é um ano difícil do mercado, mas ainda assim melhor do que o Ibovespa, que está em menos 18% desde 1º de janeiro. Então vejam que o IFIX tem trazido algumas vantagens em relação à performance na comparação com o mercado acionário aqui no Brasil. Então, resumindo, o investimento no mercado imobiliário via fundos de investimento imobiliário, os FIIs, pode ser uma boa opção para aquele investidor que gosta, que aprecia o investimento no mercado imobiliário, mas que não tem tantos recursos assim, não tem um capital tão grande assim, tem um capital mais reduzido, quer diversificar, não quer ter que lidar com inquilino e manutenção e a gestão do imóvel, quer um investimento um pouco mais simplificado, os FIIs são uma boa opção. Não esquecendo que é um investimento de renda variável, então como eu falei para vocês antes, resultado no ano de 2020, por exemplo, negativo, 13% quase. Então, entenda que é um investimento que tem riscos, um investimento de renda variável que tem riscos como qualquer outro, e você tem que levar isso em consideração antes de tomar a sua decisão. Muito bem, esse foi o vídeo número 10. Próximo vídeo número 11 falaremos ainda do mercado imobiliário, mas aí falaremos do investimento no mercado imobiliário via compra direta de imóveis, que existe uma série de desvantagens em relação a isso, mas existem algumas circunstâncias onde é possível ter um retorno sobre investimento muito alto nessa modalidade. Então eu vou estar explicando isso no próximo vídeo, que vai estar postado aí daqui a 3 ou 4 dias. Obrigado pela audiência de sempre e nos vemos no próximo vídeo.